Olá pessoal, mais um dia aqui para falar de virtologia nessa segunda-feira deliciosa. Eu sempre adoro segunda-feiras, né? Sempre com essa energia de renovação, da construção. É sempre uma delícia, né? A segunda-feira. Eu vejo gente que tem gente que não gosta de segunda-feira, né? Foi condicionado a sempre falar assim, na sexta-feira, uhul, sextou! Desde criança, escutando isso, imagina. Aí chega no domingo, amanhã é dia de branco, né? Aí grava no cérebro um significante, ou seja, vai gravar uma associação a que segundas-feiras são ruins, trabalho é ruim, né? E não é verdade. Adoro segundas-feiras. A Rosa, é isso aí, né? Segunda-feira é maravilhoso, né? Muito bom demais. Então, estamos aqui mais um dia para falar de virtologia, tá? Vamos fechar esse trem aqui. Pronto. Tô bem. Eu tava dando aula agora de manhã para uma turma e a gente tava falando sobre mecanismos de defesa, né? Na virtologia a gente tem 23 mecanismos de defesa, né? Então deixa eu até abrir a página aqui dos mecanismos de defesa para vocês. Qual que é? 14, são 23, tá? É o capítulo 14, ó, tá aqui, ó. Tá? Mecanismo de defesa do inconsciente booleano, tá? Então, eu vou falar rapidamente só os nomes para vocês aqui, tá? Ó. Então, claro que a grande maioria deles é da psicanálise mesmo, tá? A gente já entendeu na virtologia que eles funcionam de forma matemática no cérebro, então a gente trouxe da psicanálise para quem aí... mas a virtologia discorda então de todos os pensadores da psicanálise, pelo amor de Deus. Dá uma certa... Claro, eu tenho que treinar minha virtude da paciência mais ainda. Tem gente que num post de 50 segundos... que a gente fala, a virtologia é isso, você pega um tema, um recortezinho muito pequeno, olha o tamanho do livro, gente. Pelo amor de Deus, dá pra explicar isso em 50 segundos? Não dá não, aí. Dá não. Tá? Aí a pessoa já vem dando porrada, que você discorda da psicanálise. Não discordo nada não. Tem uma parte que tem um acréscimo que é uma visão realmente diferente. A gente não vai ficar ali falando do trauma, tá? A gente não vai. A gente vai se colocar muito mais na formação da personalidade. Mas, mecanismos de defesa, por exemplo, a gente trouxe todos e ainda publicou mais. Então eu vou falar rapidamente aqui, tá? Repressão, tão conhecido já, repressão, negação, tudo muito conhecido. A projeção, racionalização, tudo conhecido, ó. Sublimação, deslocamento, regressão, ou seja, é da psicanálise e a gente concorda de forma matemática no cérebro que eles funcionam de forma matemática. A formação reativa, intelectualização, dissociação, compensação. Temos inclusive até que o behaviorismo falou melhor e a gente trouxe também, tá? Identificação, desidentificação, identificação projetiva, anulação, procrastinação. Procrastinação, o Freud trouxe como uma autossabotagem, né, da sequência emocional, desejo, e aí entendendo a sequência emocional do Freud, se entende que muito daqueles mecanismos que acontecem porque aquele tronco cerebral, aquele sistema límbico está evitando a dor, está evitando a angústia, o sofrimento, né, a falta. Então, do desejo, que já aconteceu, desejo frustrado, frustração. Aí vem ódio, destruição, culpa, autossabotagem, reparação. Nessa sequência existem várias evitações da dor para esse ego. Então, o que é mecanismo de defesa? É sempre que este ego está tentando evitar a dor. Então, todos os tipos de evitação de dor, tanto na formação da personalidade, ou seja, são linhas de caminhos neurais para evitar a dor. Qual a forma que ele evitou a dor? A forma é o mecanismo de defesa. Então, sim, procrastinação é uma forma de evitar a dor. Afastar o desprazer, evitar aquele desejo frustrado. A reparação, a mesma coisa. Inibição também, tão conhecido, Freud trouxe isso, né? Inibição, sintoma e angústia. E o que é inibição, né? A restrição de uma função normal. Inibição é um mecanismo de defesa para a virtologia. Para a virtologia, claramente, inibição
se aquilo vai me causar dor, e eu vou restringir aquilo, ou seja, não vou fazer aquilo, isso é um mecanismo de defesa, tudo bem? Então, inibição. Então, a comunicação é uma função normal? Então, inibição, restrição de uma função normal. Se comunicar é uma função normal. Se eu tenho a vergonha, se eu tenho a timidez, é para evitar o quê? Se eu me expressar e for criticado, julgado, não aprovado, não aceito, não validado, isso vai me causar dor, porque o meu orgulho é gigantesco, aquilo vai me causar dor. Então, eu me inibo, tudo bem? Então, o processo de inibição, então, cuidado para quem for leigo, não for da área, inibição não tira do senso comum, tá? Inibição, então, assim, é um mecanismo de defesa para a virtuologia, já era uma matéria do Freud, né? O Freud trouxe a inibição e a gente entende a inibição como um mecanismo de defesa na virtuologia, tá? Então, é do Freud, mas a gente entende que isso é mais biológico, não é um negócio que o cérebro vai fazer para evitar qualquer tipo de dor, tá? Então, se eu tenho lá um superego castrador dizendo, olha, se você fizer sexo, você vai ser julgado por um superego, por um pai, por uma mãe, por uma igreja, por uma sociedade, e você evitar o sexo, você não tiver ereção, você não tiver tesão, se você não tiver a libido, essa inibição, essa falta de libido é uma inibição, tudo bem? Tá? Então é um mecanismo, ou seja, ele está evitando ser punido. Então você está evitando ser punido, está evitando dor, tá? Está evitando isso. Então o cérebro entende e o mecanismo de inibição vai ser um mecanismo de defesa. Mecanismo de negação inversa, que assim, né, é uma negação, tá? É só para deixar claro mesmo, assim, aqui na virtuologia, porque a negação a gente nega coisa ruim, né? A gente vai lá, então, olha, minha mulher tá me traindo, eu finjo que nada tá acontecendo, né, de forma inconsciente, e eu entro em negação porque aquilo é tão doloroso de lidar que eu nego aquela realidade. Isso é negação. Negação inversa é o contrário. Olha, eu sou, por exemplo, tô desempregado e sempre que me falta dinheiro, meu pai me acolhe. Meu cérebro entende que a única forma de afeto que eu acabo recebendo daquele pai é quando ele banca minhas contas. Então eu tenho o que ali? Um ganho secundário. Eu tenho um ganho secundário de me faltar dinheiro. Eu tá mal financeiramente, entendeu? Então, sempre que me falta dinheiro, é a única forma de amor que eu ganho, tá? Então, a dependência financeira de um pai, por exemplo, de uma mãe, pode vir exatamente nisso. Então, eu tenho uma solução. Olha, tem um emprego ali, tem uma solução para o teu negócio, e você está sempre sabotando, negando. Então, quando eu nego a solução de algo, a coisa boa, por isso que ela é inversa, né? Porque eu não nego a coisa ruim, eu nego a coisa boa. Ou seja, como eu soluciono esse problema financeiro? Eu nego e finjo que ele não existe. Por quê? Porque se eu pegar essa coisa boa, eu deixo de ganhar o ganho secundário daquela situação. Então, negação inversa vem quando eu nego a coisa boa, tá? A solução, eu nego soluções. Você dá a solução para a pessoa, dá. Não como terapeuta, né? Como amigo, você está falando para a pessoa, olha, tem 1000 soluções na cara dela, ela não enxerga e não quer enxergar. Por quê? Porque se ela sair daquela situação, ela deixa de ter o ganho secundário daquela situação. Isso é negação inversa, então na virtuologia a gente entende que isso é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa alfa, tá? Então o mecanismo de defesa alfa é uma publicação também da virtuologia, que é quando a gente tem vários alfas, se inibe, a gente vai tirar toda a competência, toda informação, todo conhecimento, aquele alfa, ele vai bloquear aquilo. Ele fica, quando junta um monte de líder, um monte de alfa, o cérebro sabe, né, que pode, se ele impor aquela ideia, se ele impor aquela dominância, aquele pilote, pode ter conflito, pode ter embate. Então, para evitar aquele embate, se inibe o conhecimento, se inibe as competências. Então, é normal quando você vê, nesses programas culinários é fácil ver, né, são um monte de chefe Michelin junto, aí sempre tem um que pilota e os outros ficam assim, como é que corta a batata? Como é que o cara, chefe Michelin, não sabe cortar batata? E você vai ver isso claramente. Por quê? Porque o cérebro faz isso. Ele inibe o conhecimento e a competência para não entrar em embate. Então, na virtuologia, nós publicamos esse mecanismo como mecanismo de autocensura alfa. Tá? Aí a gente também tem o medo da felicidade, o medo de mudança, o ser e ter.
Aí são aí os 23 mecanismos de defesa. Mas eu queria falar uma coisa que é muito legal que eu estava falando em aula, que é uma confusão gigantesca sobre memória. Que é assim, ó. Hoje tem uma chuva aí de TDAHs, né? Eu não lembro direito disso, não lembro direito daquilo. Eu me esqueço muito porque eu sou desatento. Eu sou esquecida e eu nunca lembro. Sim, claro, pode ser sim o seu TDAH, pode ser, mas tem um traço que é o seguinte. Vamos lá na infância. Isso acontece na primeira infância e na latência, tudo bem? Então, falando até 7 anos, aqui ali para a primeira infância, até os 9 anos na latência, tudo bem? Quando a mamãe e o papai dão uma tarefa, olha, filho, arruma o seu quarto, tá? Guarda seus brinquedos. Ele tem uma tarefa para fazer, não tem? Aí vem a mãe imediatista, um pai imediatista, e olha para aquela bagunça que ele não arrumou e vai lá e arruma na frente, tudo bem? Primeiro, o que o cérebro... É linha de comando, tá, gente? Eu tô condicionamento, é um caminho neural, tudo bem? Esse caminho neural aprendeu o quê? Quando eu tenho uma tarefa e simplesmente não faço essa tarefa, ela é resolvida. Eu acabei de criar um caminho neural. Toda vez que a mãe dá uma tarefa e ela vai lá e faz na frente, para não deixar a casa desarrumada, para não deixar... E aí eu sei que mesmo eu tomando uma bronca, a coisa é resolvida. Aí vira aquele adulto que tá lá, ele tá esperando. Ele não entra em ação, ele não resolve, ele tá reclamando, ele tá se queixando, mas ele não entra em ação para resolver os seus problemas, tá? Por quê? Porque ele foi condicionado a isso, literalmente. Ele foi ali, ó, cada vez que eu não faço uma tarefa, essa tarefa é resolvida. Daí a gente vai chegar na procrastinação, a gente vai chegar em várias atitudes aí, mas antes você tem que entender que como foi criado isso. Outra situação, que essa aí eu vou chegar nessa memória, que é todas as vezes que você tem uma tarefa para fazer, então você tem lá, criança, adolescente, tá lá. Então, gente, pelo amor de Deus, aprendam isso com os adolescentes, com as crianças, tá? Então, filho, você tem que recolher o cocô do cachorro do quintal. Se você lembrá-lo toda hora, e aí, você já fez? Olha, sabia que tem prova hoje? Sabia que não sei o quê? E ficar lembrando. Você que lembra, ele só faz quando você lembra. Você condicionou esse cérebro a alguém vai lembrar pra mim. Essa pessoa esquece tudo na vida adulta. Porque ela está condicionada que alguém vai lembrar pra ela. Entenda que isso foi. Então, olha, você tem problema de memória? Você esquece tudo? Ai, gente, esqueci de fazer o relatório. Ai, gente, esqueci a chave. Ai, esqueci não sei o quê. Ai... você lembrou de levar a blusa? É aquela mãe controladora. Tá? Então se perguntem, eu tive um pai controlador, eu tive uma mãe controladora que tudo me avisava, que tudo me falava, que tudo me perguntava? Olha, você levou a blusa? Olha, você esqueceu o óculos? Olha, você fez a lição? Olha, você já fez a sua tarefa? Olha, não esquece que você tem que recolher o brinquedo. E fica ali, ó, apitando, em vez de simplesmente dar a punição se não fizer. Mas se eu não avisar meu filho da lição dele, ele vai mal na escola. Ele vai mal na escola, ele tem que passar por uma situação desconfortável e ele assumir a própria responsabilidade, aí você dá uma punição por ter ido mal, tá? Então você vai perder videogame, você vai perder isso, vai perder aquilo, causa uma dor, e fala, agora nas suas você vai bem. Mas quem tem que lembrar da tarefa é ele. Não lembrem a tarefa dele. Puna por não lembrar. Puna por ter dado mal. Aí ele vai se organizar para fazer. A gente falou também da desorganização do processo criativo da criança. Ed, eu vou chegar lá. Boa, bem lembrado. Então assim, ó, sobre memória, é importante, papai, primeiro assim, os que já têm culpando aí, todo mundo querendo culpar o TDAH de falta de memória, reveja se você não teve papai e mamãe controlador, tá? Um ambiente controlador, que tudo lembrava. Você não consegue lembrar da blusa que você tem que levar, o guarda-chuva que você tem que levar, e você fala assim, esqueci, na fase adulta. Gente, olha, eu falei pra mim mesmo que tinha que levar o guarda-chuva e esqueci. É porque eu tenho TDAH. O cacete aqui, ó, tá? O cacete aqui, você que é TDAH.
Sua mãe sempre falou, ela te avisava, ela te avisava, você nunca conseguiu lembrar sozinho, que tinha sempre alguém que avisava. Então, o seu cérebro está condicionado que alguém tem que avisar, tá? Professor, o que eu faço com esse negócio agora para treinar o meu cérebro a lembrar? Tudo bem? Vai treinar responsabilidade, neuroplasticidade. Aí não é aqui, ó, é treinar aqui, ó, vai pegar a responsabilidade e vai fazer o exercício, vai fazer a neuroplasticidade dos exercícios, das afirmações mentais, tá? Vai fazer tudo sobre responsabilidade, de você tirar da responsabilidade do outro para si, tá? E é importante que você faça a neuroplasticidade da verdade, porque senão você não cria essa rede neural, você não quebra essa rede neural, tá? Então, cuidado para não racionalizar, para não justificar as questões de lembrança aí, para o TDAH, para eu sou assim. Não, seu cérebro pode estar condicionado assim e você consegue quebrar esse caminho, tá? Então comece se responsabilizando por todas as coisas. Esqueci, eu sou esquecido. Não, eu tenho que lembrar. Então, vai lá na próxima vez e fala, poxa, se cobre de lembrar. Se cobre, não, poxa, eu não posso esquecer aqui. E lembra das coisas. E tenta realmente se cobrar do lembrar. E não ficar só justificando, que é assim, ou que é TDAH, que é coisa, nada disso, tá? Outra forma também de você... Outra forma não, acrescentando a forma de se livrar disso, é ver se você ainda pede essa aprovação pro controlador. Tá? Então, mentalmente, eu ainda me preocupo com a aprovação de quem me controlava. Papai e mamãe que me controlavam. Me controlou demais. Eu ainda necessito da aprovação deles. Quando eles falam alguma coisa negativa ou não me dão um parabéns, isso ainda me toca, isso ainda me aflige, isso aqui ainda me incomoda, me traz sintoma, né? Ainda fico bravo, ainda fico triste. Se traz algum sintoma em relação à desaprovação, falta de acolhimento desses controladores, você pode estar respondendo dessa forma de não lembrar como um pedido de cuidado, tá, desse controlador. Tá? Então, as duas formas é treinar o caminho neural, treinar o seu cérebro na responsabilidade, tá? E, ao mesmo tempo, também se livrar do controle mental desses cuidadores. Tudo bem? Certo? Muito bom. Então, ó, problema de memória, hein, meus filhos? Papai e mamãe controladora, rompe com controle e neuroplasticidade em responsabilidade. Pau no gato. Para vocês, obviamente, e pro paciente de vocês. Certo? Ó, beijocas, minhocas. Até amanhã. Fiquem com Deus.